Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Akim Mendonça. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o propósito de fazer com que voltemos às origens ou aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. Num estudo completo do Taná, que é o chamado Velho Testamento, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e da história da igreja nos primeiros séculos, com o propósito de fazer com que o povo volte a compreender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração. Dê um like, se no final você gostar ou não. Também, olha aí, nós temos descrições de alguns vídeos. Me acompanhe, ligue para nós, faça contato com a gente. Se inscreva, acione o sininho e você vai receber os nossos estudos. Vai ser ótimo para você. Então, vamos estudar a palavra? Shalom Aleichem, paz seja convosco. Que bom poder estar aqui continuando este assunto tão importante sobre a necessidade da restauração da igreja. Hoje eu quero, junto com você, meditar em algumas palavras que Paulo falou e também que o escritor aos Hebreus mencionou. Ninguém tem certeza que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, se bem que a maioria dos teólogos acham que é Hebreus. Mas ou melhor, a maioria dos teólogos acham que Hebreus foi escrito por Paulo. Mas sendo Paulo, ou Barnabé, ou até um outro discípulo, é importante que esta carta foi dirigida aos Hebreus. E aqui no capítulo 13 de Hebreus, eu quero ler 2 versículos para nós. Versículo 8 e o 9. Yeshua, o Mashiach, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Primeiro, eu quero que você pare para entender esta colocação das Escrituras. Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, que Cristo é a forma grega da palavra ungido. Mas a forma hebraica da palavra ungido é Mashiach. Então seria melhor que nós falássemos Messias apenas e não Cristo. Então falássemos Mashiach. Como preservou tanto a expressão grega, por que não preservaram a expressão hebraica Mashiach? E hoje nós falaríamos sempre Yeshua Mashiach, o Mashiach Yeshua, e não Jesus Cristo, porque Cristo é a forma grega de Mashiach. Já a palavra Jesus não é forma nenhuma, foi uma transliteração feita e depois a transliteração se tornou nome. E a transliteração ela é muito estranha, porque não conseguiriam eles transliterar o som Yeshua. Será que o grego não teria no grego recursos para transliterar como Yeshua? Claro, se você pega as letras gregas, se você olhar com carinho, você sabe que lá tem os mesmos sons. Então, a gente nota que não houve zelo para preservar os sons hebraicos. Pelo contrário, houve um zelo para que os sons hebraicos e as doutrinas hebraicas e os princípios hebraicos fossem esquecidos. Com qual propósito? É interessante isso. Nós vamos estudar sobre isso na sequência. Mas aqui eu quero que você preste atenção nisso. O escritor está escrevendo isto aqui
para os judeus. Hebreus é judeus. Carta aos judeus. Então ele escreve para os judeus, né? Yeshua, Mashiach, é o mesmo ontem. Esse ontem que o escritor está falando, ele está falando no passado, no período ainda antes da Torá ser revelada, no período da revelação da Torá, no período da história de Israel até o nascimento do Mashiach, no período do nascimento dele, da morte, ressurreição, e agora nos dias dos apóstolos, nos dias deste escritor, quando ele fala hoje, e então ele fala eternamente. Então, o importante aqui é a gente ver em Hebreus 13, 8, é que ele é o mesmo. Olha, esse que eu estou falando com vocês é o mesmo que conversou com Adão lá no Éden. Esse que eu estou falando com vocês, é isso que o escritor está dizendo, é o mesmo que falou com Noé. Esse que eu estou falando com vocês é o mesmo que Moisés, conversando, pedindo, clamando, se me mostra o teu caminho. Você vê isso na Torá, Moisés pedindo, em Números 33, me mostra o teu caminho. O caminho é o Mashiach. É o mesmo que Davi, no Salmo 110, disse assim, diz Adonai a Adoni, disse o Eterno ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Veja que Davi chama o Mashiach de seu Senhor. Yeshua fez referência a isso. Um dia ele perguntou assim, vocês acham que o Mashiach é filho de quem? Eles falaram, é filho de Davi. Ele falou, como é que pode ser filho de Davi se Davi chama o Mashiach de seu Senhor? Então, o escritor aos Hebreus vem dizendo, ele é o mesmo. Ele não muda, ele é o mesmo. Ele é o Mashiach prometido que ele viria para nos resgatar, para nos salvar. O Mashiach esperado de Israel. Agora, o que ele fala para os judeus? Aos hebreus. Olha o nome da nossa carta aqui, nossa Bíblia, ele diz assim, aos hebreus, aos judeus. Não vos deixeis levar, verso 9, por doutrinas várias e estranhas. O que ele está dizendo aqui? É porque estava adentrando dentro da comunidade doutrinas pagãs, várias doutrinas estranhas. Estranhas como assim? Que não estava no Taná, que não estava no que nós chamamos erradamente de Velho Testamento, né? Que velha a palavra de Deus nunca fica. Eu gosto de chamar de o Taná, que é a parte composta pelos 39 livros nossos, que nós chamamos de Velho Testamento, que na verdade são compostos pela Torá, pelos Neviim e pelos Ketuvim. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Neviim são os livros proféticos e Ketuvim são os escritos, inspirados pelo Eterno, que são os que compõem o Taná. Então o apóstolo, o homem de Deus que escreve aos Hebreus, diz assim, não vos deixeis levar por doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Então, vocês não deixem que doutrinas estranhas entrem perto de vocês, hebreus. Vocês já têm. Porque já nos dias em que Yeshua veio aqui, como homem, os que defendiam a introdução dos pensamentos gregos
dentro da comunidade hebraica, tinham tomado poder pelos saduceus. Muitos saduceus defendiam que tinham que assimilar com os pensamentos helenísticos, ou seja, tinha que fazer, serem politicamente corretos, não ficar com muito radicalismo. Assim trouxeram tantas imundícias já nos dias de Yeshua. Por isso que Yeshua falou: vocês têm invalidado a palavra de Deus. Agora, o escritor fala assim: firme na graça. Graça é hesed. Hesed é misericórdia. Firme-se na misericórdia do Eterno, de ter nos enviado esta redenção, e não deixe doutrinas vãs entrarem no meio de vocês. Essas doutrinas vãs, elas entraram. Quando você lê em Colossenses capítulo 2, verso 8, Colossenses capítulo 2, verso 8, está escrito assim, olha aqui. Nesses poucos minutos aqui, eu faço questão de ler esse versículo para você. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos dos homens e não segundo Mashiach. Colossenses 2:8. Tenham cuidado que ninguém vos faça presa pelas filosofias. Paulo está escrevendo aos Colossenses. Nós sabemos que a Grécia é o berço da filosofia. Então, os pensamentos filosóficos dominavam já naquela época de maneira forte. Então, o Paulo escreve aos Colossenses falando: não deixe essas filosofias vãs dominar vocês, porque são coisas que vêm com sutilezas, segundo as tradições dos homens. Vocês precisam ficar firmes, segundo os rudimentos, não segundo os rudimentos do mundo, mas segundo o Mashiach. Firmes contra os rudimentos do mundo e apegado aos ensinos do Mashiach. Por que Paulo está escrevendo isso? É porque ele havia dito, já em Atos capítulo 20, versículo 29, assim: eu sei que depois da minha partida vão entrar no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E até no meio de vocês vai levantar alguns que vão dizer palavras perversas para atrair atrás de seus discípulos. Ou seja, para levar os discípulos para fora dos princípios eternos da palavra de Deus. No próximo vídeo eu vou continuar isso. Você vai ver como essa palavra de Paulo cumpriu-se de forma total. Mas vamos orar. Pai eterno, Pai querido, eu quero uma bênção para estes irmãos, para estas irmãs que estão acompanhando esse estudo da Tua Palavra. Aplique estas palavras no coração do Teu povo. Faça o Teu povo compreender o poder que tem a Tua Palavra e dá-nos graça para voltar aos princípios da Tua Palavra e também às doutrinas apostólicas do primeiro século. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Até o próximo vídeo. Espero você. Deus tem uma bênção especial para a sua vida.